paz e alegria, que a benevolência de Deus esteja conosco, que continue nos amparando, a equipe espiritual do irmão Dulce esteja aliada com o nosso pensamento e que o nosso coração esteja receptivo a essa energia que pode nos fazer sentir mais paz, mais harmonia. O tema de hoje é Bíblia, né? Então, eu escolhi um tema que é sobre o centro espírita, um pronto-socorro e uma escola espiritual, né? E para começar, eu escolhi aqui 2 versículos atribuídos a Jesus, né? Um de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, e o outro também de Mateus, de 11 a 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse versículo eu sempre repito muito quando eu vou falar de religiosidade, de espiritualidade. Porque quando nós chegamos a uma instituição espiritual, como o centro espírita, a gente vem cansado, vem quebrado, né? Ninguém chega com curiosidade, que eu quero ver o fenômeno acontecer, se eu vou ver o espírito se materializar, não. A gente vem porque a nossa alma está quebrada, né? E aí, quando a gente chega, eu acho que se eu tivesse o centro espírita, eu estaria ali na frente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque é exatamente isso que acontece no primeiro momento. O centro espírita, no primeiro momento, ele é um pronto-socorro. Você está sem rumo, sem direção. Mas, de repente, você escuta esse chamado. E aí você adentra ao centro espírita. E ali, naquele aconchego, né, naquela inclusão que você é submetido, né, você vai encontrando uma serenidade com as palavras ditas, que são palavras de ressignificação dos nossos próprios atos. É ali que a gente começa a entender uma dimensão de espiritualidade que está muito apagada dentro das religiões. Porque a religião, ela sobrevive dos dogmas dela, da liturgia dela. Mas o Espiritismo, ele não está muito preocupado com essa parte. Ele está preocupado com a pessoa que chega e pelo acolhimento que se dá para que ela possa aliviar os seus temores, né? As suas perturbações, os seus problemas de forma íntima. Mas nessa questão do pronto-socorro, às vezes eu me lembro de muitas pessoas que eu já conheci na vida, que elas tinham uma dor e corriam para o pronto-socorro. Ela gritando aos gritos, podia ir lá tomar um analgésico, para descopar, um remédio, e aí ela ficava bem e voltava para casa. E o médico de plantão dizia assim: quero que você procure um médico para fazer uma bateria de exame para saber o que você tem. Quando ela chegava em casa, não era nada, já passou. Ela esperava a próxima vez dar outra dor novamente, e assim ela foi corrida. Eu conheci uma senhora assim. Até que um dia ela foi e quase que ela morreu. Porque ela estava com a vesícula dela tinha estourado e ela estava assim, entrando já naquele processo de contaminação do corpo todo, né? E aí fizeram uma cirurgia às pressas, ela quase foi a óbito porque a cirurgia infeccionou, né? Infecção generalizada, e atacou uma antibiótica. A cirurgia dela ficou quase 4 anos sem cicatrização, sem fechar, porque estava contaminada. O que poderia ter sido evitado se na primeira vez ela tivesse escutado o auxílio médico, tivesse procurado. Na assistência espiritual, no pronto-socorro da casa espírita, muitas vezes acontece a mesma coisa. A gente chega perturbado, a gente chega desnorteado, a angústia nos consome. Nós não conseguimos raciocinar direito, estamos pesados, sobrecarregados. A alma da gente em pânico. E aí a palavra nos conforta, a água purificada nos anestesia, o passe espiritual nos traz alento. E a gente vive com passo.
Aí a gente vai na próxima sessão espírita, e vai na próxima sessão espírita, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Aí chega um ponto que a gente vai, mas aqui não resolve mais. A gente entra ruim e sai do mesmo jeito. Porque a gente não está procurando resolver essas questões. Porque a gente sempre atribui, eu preciso ir, porque tem muita gente com inveja de mim, tem muita gente que quer má vontade, tem muita gente fazendo feitiçaria contra mim, isso e aquilo outro. O outro sempre é o culpado. E a gente não se coloca na posição de rever, como a doutrina espírita pede, rever os nossos atos, para começar um longo processo que vai durar uma vida inteira, da tal famosa reforma íntima. Então nós precisamos dessa reforma íntima. E isso só acontece se a gente deixar de apenas vir para a sessão pública de acolhimento, como nessa noite. Ela, para que a gente resolva os nossos problemas, a gente precisa de autoconhecimento. A gente precisa sair do pronto-socorro e procurar as especialidades, que são especialidades da alma. As nossas almas possuem muitas dores, e que não é culpa de ninguém, é um processo do nosso aprendizado neste planeta. Então, desde criança, nós trazemos coisas mal resolvidas que vão se acumulando, e uma hora a gente dá um pane na nossa cabeça, nas nossas emoções, e até no nosso sentimento. Vem aí um certo problema de relacionamento que a gente não consegue administrar. Mas quando a gente sai da reunião pública, sai do passe da água fluida e começa a aplicar, de fato, um tratamento sério. Porque se a gente vai com uma doença ou problema de vesícula, ele vai indicar uma medicação específica e fazer um preparatório para uma cirurgia. Se a gente tem um problema de gastrite, do mesmo jeito e assim, da mesma forma. Agora, espiritualmente, o que é que nos leva a cair tanto, a passar por tantos problemas de ordem existencial? O que é que aflige o nosso espírito? A gente precisa saber disso. E aí é que se diz que o primeiro passo, depois do passo espírita, da reunião pública, é o Evangelho como terapia. Não por causa de você recitar e ler trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, e ler e reler, e fazer uma prece que você vai se iluminar. Não é isso. Mas é ler, compreender novamente, compreender mais uma vez, e assim fazer por toda a vida esta autocompreensão que nós iremos adquirir por simplesmente estarmos refletindo sobre passagens tão importantes. O que é que tem de diferente no Evangelho segundo o Espiritismo que difere da Bíblia? É que a Bíblia é um livro muito complexo para todos os tipos de assuntos, mas o Evangelho segundo o Espiritismo está estritamente direcionado para a nossa reforma interior. Essa é a diferença. É ali que a gente vai aprender o porquê. Não é só dizer assim, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não é sobre isso. É por que eu tenho que perdoar. Por que aquilo me machucou tanto? E não machucou meu irmão, meu pai, minha mãe, mas me machucou tanto. O que é que tem dentro de mim que reagiu tão negativamente a uma ação que a gente recebeu de um outro irmão? É isso que a gente vai começando a desmontar e desconstruir quando a gente começa a ler os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali vem, além da citação do Evangelho, da Bíblia, ali vem o comentário dos Espíritos. E vem as deduções muito lúcidas de Allan Kardec. Porque ele era um estudioso, acima de tudo, era um professor e um eterno pesquisador. Ele simplesmente não aceitava os fatos por serem revelados. Ele colocava os fatos à prova. E é aí que entra o processo de autocura. É porque a gente coloca o processo à prova. Eu começo a refletir sobre um trecho que eu li e eu começo a comparar aquilo com minha procedência de vida. E muitas vezes a gente vai superando muitas coisas e a gente diz, poxa, a gente aprendeu
saindo daquele pronto-socorro, que dava o remédio lá para a gente, a dipirona lá, os copão, e nós estamos passando para um tratamento mais eficiente, que é um tratamento especializado para as dores da alma. E nesse tratamento especializado, a doutrina espírita deixa de ser pronto-socorro e se transforma numa escola de reeducação para a vida. Mesmo que você não possa nem sequer estudar, não sou espírita, não tem problema, porque Kardec nunca teve a intenção que todo mundo largasse suas religiões e dissesse, agora eu sou espírita, da Kardec, qual é a religião espírita? Não. Ele queria que você refletisse à luz da razão. Por isso se diz que o espiritismo é uma fé raciocinada, porque é à luz da razão, da compreensão, que a gente vai adentrando nesse universo de autoconhecimento. E é muito importante que a gente repita sempre isso, autoconhecimento. É preciso que a gente entenda que o desafeto, a antipatia que eu sinto, a repulsa que eu sinto, a submissão que eu não consigo reagir diante de alguém que me obrigue, que me pise, de pessoas narcisistas, aquilo tudo está dentro de mim. É dentro de mim que eu tenho que resolver tudo isso para que eu possa encarar tudo com tranquilidade e dizer assim, meu irmão, você é assim, eu sou assim, você segue sua paz, Deus lhe abençoe sempre. Porque a gente acha que justiça é uma coisa muito importante que a gente aprende. Quando a gente sai do evangelho, do centro espírita como pronto-socorro e passa para o centro espírita como escola, é aprender o conceito real de justiça. Na cabeça, na realidade da maioria, justiça é uma punição. Você fez um erro, você vai ser condenado, você vai fazer isso é punição, que é dentro das leis, das sociedades, é preciso que hajam certas leis e que façam e que criem punições para certas coisas, para inibir certas ações que prejudicam a capacidade de se viver bem no planeta. Que são até mesmo, são tão, como é que eu posso dizer, tão efêmeras, que elas mudam de tempo em tempo. Né? Elas vão mudando porque o que era certo há 50 anos atrás não é mais hoje em termos de lei. Mas a doutrina espírita, o que ela diz, não vai se alterar. Porque ela diz que justiça é a promoção do indivíduo a um estado de ação que ele não prejudique mais a si e nem a ninguém. Olha como é diferente. Então é como se uma pessoa era errada e você começa a criar condições de aprender uma nova forma de agir, de se comportar e de viver em sociedade. Né? Então, quando você pega, por exemplo, o Código Penal brasileiro, ele diz que as penas impostas aos detentos são para ressocialização. É para aquele preso aprender, naquele período, a voltar à sociedade e se integrar na sociedade. E a gente sabe que isso não é uma verdade. A pessoa entra ali, ela roubou o din-din, ela entra ali, ela vai sair roubando o banco. Porque ela vai entrar em outra escola, onde as pessoas são jogadas dentro de gaiolas e não tem muito processo de acompanhamento e de solução do problema. Eles apenas querem tirar aquelas pessoas de convívio, jogam elas no campo, elas se fortalecem lá. Porque se vocês não sabem, todas as facções do Brasil não foram criadas em favela. Todas as facções do Brasil foram criadas dentro dos presídios. E essas grandes famosas que tem aí, elas foram criadas dentro do presídio de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, você vê que a sociedade afasta, quer jogar para debaixo do tapete o lixo da sociedade e ela cria um monstro maior. Lá debaixo do tapete vai juntando aquele lixo, aquilo forma um monstro que quando sai devora metade da população. Então a gente precisa realmente de um método eficaz. E como não é possível a gente, nos dias de hoje, nós como espíritas, a gente modificar essas pessoas que estão lá dentro, embora tenha muitos trabalhos espíritas dentro do presídio, eu já participei de 2 anos de trabalho no espírita dentro do presídio, a gente vai aprendendo a fazer isso conosco, com os nossos filhos, mostrando para os nossos filhos uma forma melhor de viver.
para que ele não seja competitivo, agressivo, para que ele não ache que justiça é vingança. E é muito importante que a gente entenda isso. Justiça não é vingança. Justiça é você tirar aquela pessoa do erro e botar ela no acerto. Botar ela num patamar onde ela possa se beneficiar e beneficiar os outros, não prejudicando a ninguém. Isso sim é justiça. E é por isso que quando a gente estuda dentro dessa escola espírita, que não é mais o professor Paulo, que a gente estuda a questão dos mundos regeneradores, não diz assim, é o mundo dos regenerados. Não. O mundo de regeneração será exatamente esse mundo agora, que está aqui, mas a gente está querendo melhorar, todo mundo. Porque, por enquanto, todo mundo quer melhorar do seu jeito, na sua compreensão. Mas será que não existe uma compreensão geral? Será que a doutrina espírita, como uma escola de vida, de uma vida boa, saudável, salutar, ela não tem uma maneira de nos ensinar a usufruir do mundo melhor? Tem. Sem precisar acabar com religião nenhuma, sem precisar acabar com filosofia nenhuma, sem querer mudar as culturas da humanidade, que cada pessoa possa seguir o seu arcabouço cultural, possa seguir você que é chinês, japonês, coreano, brasileiro, africano, todo mundo pode ter direito à sua forma de existir, mas viver bem só existe quando a gente encontra uma unidade dentro dessa diversidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo o modelo do tempo de Kardec, que diz fora da caridade não há salvação. E esse termo acabou enveredando pelo lado da ajuda religiosa e virou um dogma religioso, onde as pessoas acham, eu sou caridoso, eu dou agasalho na campanha do frio, eu dou sopão debaixo da ponte, e vai dizendo, ela vai fazer. Mas aquela caridade que está lá, em Caritas, fora da caridade de uma salvação, a gente, hoje em dia, para os dias de hoje, tem um nome melhor. Eu sempre chamo que é solidariedade. Somente a solidariedade entre os povos, entre as nações, entre as pessoas, nas famílias, é que pode criar laços de respeito. Porque solidariedade, antes do amor, a solidariedade é autorrespeito. Eu não entro na sua vida se eu não quero que você invada a minha. Então eu não vou dar pitaco na sua vida. A gente vê hoje na internet o tal dos haters, vai lá dar um comentário negativo, fica com ódio e processa, porque uma mãe de gente que eu estou ensinando meteu o pau na criatura. Ué, por que ele foi lá dar pitaco? Entendeu? Então a gente tem uma unidade nessa diversidade. A gente não precisa mudar as culturas do mundo. Não precisa fazer da humanidade uma humanidade de religião espírita, mas de filosofia espírita a gente pode. Porque o que o Espírito está pregando é viável para qualquer criatura deste planeta. Quem é que não pode praticar o amor ao próximo? Precisa de um batismo, um sacramento para poder fazer isso? Não precisa. Isso é uma decisão nossa. Mas aí o que eu sempre digo? Claro que você vai no centro espírita, ou qualquer centro, onde se queira praticar a solidariedade, o respeito às criaturas, a caridade como é citada no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente pode entrar nisso. E por quê? Porque a gente sabe que na medida que eu crio uma relação amistosa com as pessoas, elas me respeitam e eu consigo avançar. E aí o que a gente faz torna o mundo, todo mundo diz, uma aldeia global. Todas as culturas de mão dadas formando uma corrente de fraternidade. Então, voltando ao fio da meada, para a gente conseguir resumir essa conversa, que venhamos à sessão espírita, à sessão pública de evangelização e de passe de água purificada. Mas que a gente consiga dar o próximo passo. E começar, não precisa ver, né, dona Marta, eu quero entrar, fazer parte. Se você quiser, muito bom, a casa está precisando bastante.
Mas se você não quiser, você pode sozinho fazer. Você pode ir comprar um evangelho, qualquer livraria, qualquer shopping vende, e começar a ler. Não leia querendo se converter, não, agora eu vou mudar de religião, não. Leia para você alimentar a sua alma, para você começar a administrar as suas emoções negativas, porque nós somos tomados por emoções negativas, infelizmente. Deixa eu pensar como nós somos. A gente nem quer. Está tudo bem, acorda borboleteando, bom dia sol, bom dia lua, bom dia estrela, e vai dizendo, daqui a pouco a pessoa dá um grito para a gente e dá uma palavra na frente. Acabou. Mas acabou porque ainda nós não conseguimos viver com isso. Porque a gente não exercita. E na escola espírita eles aprendem que esses ensinamentos, eles não entram pelo ouvido e a gente se modifica. Ele entra pelas mãos que trabalham, pelos pés que caminham no caminho do bem. Independente de para quem lado você esteja andando, mas que você tiver sempre esse norte. Você sempre andará no caminho certo, correto. E aí acontece uma coisa que é da nossa compreensão, que a gente não vê. E existem centenas e centenas de espíritos que estão precisando dessa harmonia. Mas por que será que esses espíritos precisam de mim? Nem estou vendo eles. Porque eles deixaram entes queridos na Terra. Eles precisam que o planeta melhore, que a atmosfera melhore, que a energia melhore, para que aquelas pessoas também tenham chances de melhorar. Então eles investem muito na gente. Eles nos dão intuição, nos dão inspiração, eles acostam. Quando nós dormimos, eles nos levam para lugares de aprendizado, para que a gente possa, quando acordar, estar mais seguro, mais tranquilo e mais eficiente nos nossos afazeres do dia a dia. É por isso que eu sempre digo que, mesmo quando eu não estou nas religiões, eu já passei muita religião. Hoje em dia eu digo que eu não tenho religião, mas eu tenho uma prática espiritual que está muito harmonizada de acordo com o Espiritismo. Porque não importa onde eu vá, eu só consigo ver Deus na solidariedade. A gente tem que criar esse entendimento de que parar de que Deus está nas alturas, que eu me ajoelho e vou evocar Deus. Não. Deus não está nos céus, como é Pai nosso que está nos céus. Esse céu que está falando não é um céu físico. Este céu que está falando é o céu do nosso interior apaziguado, é o céu que está dentro da gente, que está em paz. Então, quando a gente se volta para este céu, esquece de orar, a gente vai enxergar que Deus está no filho que se vai, na mãe que chora, no pai que vai buscar o pão de cada dia para a família, no irmão que protege o mais novo, no mais novo que admira o irmão, no professor que leciona, apesar da dificuldade financeira, mas tem o amor para lecionar, no espiritualizado que procura disseminar paz, não só com palavras, mas com atos, com exemplos. E assim é que aos poucos a gente vai montando essa sociedade planetária para que a gente entre no estado dele. Então, bendito, louvado seja esse professor que nos acolhe, mas também muito mais seja a escola que nos ensina a viver melhor dentro dessa vida e diminuindo os nossos defeitos, os nossos erros, fazendo com que esse propósito de vida seja cumprido. E quando eu chegar lá, os espíritos que vão me receber, digo, graças a Deus você conseguiu vencer essa luta, essa batalha. Seja bem-vindo ao mundo da minha aventurança, como Jesus prometeu. Né? Então eu vou ficar por aqui, desejando que a paz continue conosco e nos leve cada vez para planos melhores.